nessa edição da TV Jornal da Mulher Brasileira, a nossa entrevista também vai surpreender quase todas nós. Vamos estar conversando com uma professora doutora e que também é uma pedagoga, trabalha com pessoas, crianças especiais. O interessante que nós vamos observar é que ela é muito jovem para ser até mesmo uma doutora, né? Autora de livros, inclusive. Tá? Então, nós vamos repartir esse conhecimento, né, que ela traz para nós, e ao mesmo tempo, né, ver, conhecer, entender como que ela tão jovem, né, já tem todos essa formação, esses cargos, tá? Hoje, então, a nossa entrevista é com a professora doutora Cristiane Tavares Casimiro de Oliveira, não é? E nós estamos muito honradas, professora, de estar recebendo a senhora aqui nas nossas modestas instalações aqui nessa entrevista via Skype, né, que a gente está tentando trazer um pouco da apresentação da sua pessoa e o seu conhecimento em áreas que é especialista. Sou muito grata, muito honrada. Deixei para o seu cumprimento as nossas internautas. Eu que agradeço o convite, agradeço a esse momento, né, de conversa, de diálogo. Tão jovem, não diria tanto, mas Bem jovem. não diria tanto, né? Minha área de especialização, em verdade, é informação de professores, e para mim é uma honra poder falar sobre isso aqui com vocês. Certo. O seu perfil biográfico, ou mini currículo, como às vezes a gente também chama, tudo carinhosamente, né? Trouxe um perfil, uma imagem muito interessante da sua formação, né? E se percebe, como é que se diz assim, um interesse contínuo, de formação contínua. Não é assim, eu estou formada e vou parar. Então, nos chamou muita atenção, doutora, essa questão, né, da sua constante atualização. Embora o seu trabalho já sendo dentro da área do ensino, né, universitário, e também me parece que as especializações que a senhora busca são muito no campo humanitário. Me chamou muito a atenção isso, né? E gostaria que explicasse para nós por que seguiu esse caminho, por que escolheu essa situação, digamos, de especializações, tá bom? Pode explicar? Claro. Na verdade, eu acho que escolher o caminho da docência é optarmos sempre por formação continuada, né? Formamos-nos sempre, né? A cada dia, a cada momento, a cada instante. Mas, quando a gente opta por uma carreira docente, a gente faz a opção por sistematizar essa formação, por sistematizar esse estudo. Minha formação começou muito jovem, aí sim, muito jovem, né? Aos 15 anos, eu gosto de afirmar isso, aos 15 anos com o curso do magistério. E foi ali que eu me descobri enquanto estudante e descobri uma função social para a profissão. Eu acho que trabalhar em alguma coisa que simplesmente fosse vender minha mais-valia para me manter viva numa sociedade capitalista, eu acho que seria muito pouco para mim. Eu acho que o propósito de vida, o propósito de atuação na microesfera que a gente está envolvido na sociedade, eu acho que isso ressignifica nosso estar vivo nesse mundo, nesse plano. Então, o magistério foi a primeira porta de entrada, é isso, porque são várias portas que me dão entrada para a carreira docente. Essa foi a primeira que se abriu. Na sequência disso, a ânsia por tentar alfabetizar crianças, né, me levou para o curso da educação física. Eu acreditava que através da psicomotricidade eu chegaria mais fácil aos pequenos corações das crianças. E aí conseguiria alfabetizá-las. Ciente de que a educação física era pouco para fazer essa leitura da criança como um todo e das suas peculiaridades também, foi com isso
que eu prestei vestibular novamente e fui fazer, então, pedagogia, com a habilitação em ensino nos anos iniciais, né? Então, minha área, meu olhar estava sempre voltado ali para a alfabetização e tal. Nesse momento, eu comecei a trabalhar mesmo com as crianças e dar aula em escolas, tanto públicas quanto particulares. Mudei muito de estados, né? Então, nesse momento, eu estava no estado do Paraná, não, no estado ainda de São Paulo, mas lá em Presidente Prudente. E bem distante do lugar de origem, né? Que eu sou de Taubaté, no Vale do Paraíba. Então, estava bem distante. E fui conhecendo diferentes realidades, o que também me ajudou na minha formação. O curso da pedagogia eu fiz na Estadual de Maringá, no norte ali do Paraná. E ali eu já estava bem interessada em começar a trabalhar com formação de professores. Eu achava que o meu olhar não era só em alfabetizar ou ensinar as crianças, mas formar os professores que faziam isso, né? Aí eu descobri que a pedagogia não dava conta disso também. O adulto aprende diferente da criança. Então, era urgente entender um pouquinho de andragogia. Foi assim que eu fui para a área de docência no ensino superior. Foi a minha primeira especialização. Como a gente viveu ali no início dos anos 2000, um boom da educação à distância, como eu posso dizer, intermediada por tecnologias digitais, eu queria muito entender como era possível formar professores assim à distância. E aí foi a minha segunda especialização, foi tem esse vínculo próximo com a EAD, que é docência e gestão em EAD. Ali descortinou outro ponto de interesse. Cada vez era mais um interesse, né? Daí começam as inquietudes, né? E não fecha, não é? Uma coisa interessante que o ser humano, todo dia ele tem novidades dentro de si, não é? Interessante. A gente não é igual um dia do outro, não é? De jeito nenhum. Então é O muito Paulo legal. Freire fala isso, né? Das inquietudes, assim. E ali eu queria entender como os professores que iam atuar em EAD, como que eles se apropriavam desses recursos tecnológicos digitais nas suas práticas pedagógicas. Não no banco que você vai lá, você vai ter que tirar um extrato ou fazer qualquer coisa, mas para uso pedagógico. Como que esses professores se apropriavam? Essa foi meu problema de pesquisa de mestrado. Mais tarde, depois de muito trabalhar em formação de professores em diferentes estados brasileiros, né? Aí eu queria entender como a tecnologia ela podia ser integrada ao currículo. Foi a minha tese de doutoramento. Entender como que isso Parabéns! acontecia. Foi ficando moderna, né? Cada vez mais. Bom, Tentando entender como que essas linguagens entram na vida das pessoas e na prática docente, né? Uhum. Agora veja bem, nós temos aqui descrito na sua descrição primeira, não sei se manteve a mesma, né? Que a senhora trabalha também com crianças especiais, é isso? Não? Não, não. Não. Eu trabalhei com crianças especiais numa situação. É legal a gente falar disso. É porque eu notei que tem essa abertura, mas não falou até agora, eu estou metendo a colher, como eu digo. É isso, é legal. Desde sempre, o professor, pelos caminhos que passei, o professor novo, o recém-chegado, ele pega sempre a sala problema na escola. E essa sala problema, nem sempre é um problema, né? Problema é uma sala que chove dentro, né? Isso é um problema. Agora, não é isso que a escola vê como problema. Muitas vezes ela vê como problema a inclusão do diferente. Então, como eu sempre mudei demais, e uma característica da minha vida é a mobilidade, eu sempre fui professora nova por onde cheguei. Independente da minha idade, que também foi passando, né? Mas então eu sempre sou professora nova. E nessa coisa de ser nova, pegava essas salas que tinham muitos alunos de inclusão.
Então, tanto nas escolas particulares quanto nas públicas, e especialmente no Paraná, no município de Umuarama, eu trabalhei com salas que chamavam de aceleração. Me Era lembro que você quando, né, quando muda de ciclo, quando você passa do primeiro para o segundo ano, do segundo para o terceiro, esses alunos ficavam retidos nessa sala de aceleração. Então, eram salas menos numerosas, bem menos numerosas, mas que tinham alunos que aguardavam um laudo, que aguardavam um diagnóstico, ou aqueles que tinham o problema de frequência muito grande, né? Eles não frequentavam a escola. Então, ali eu pude ter, assim, a experiência com muita diversidade nesse momento de docência com esses alunos, especialmente. Bom, doutora, eu compreendi todo esse, digamos assim, destino quase que lhe levou para trabalhar também as crianças com dificuldades de aprendizagem. Uhum. Expandindo um pouco mais, né, digamos assim, agora a senhora trabalha mais com pessoas adultas. Há pessoas adultas com grande dificuldade de aprendizagem junto com os outros, e como é que a senhora lida com? Porque coisa com criança é mais fácil, me parece, mais maleável, né? Mas um adulto tem que admitir para si mesmo que ele está tendo mais dificuldade que o grupo, deve ser bastante traumatizante para essa pessoa mesmo, né? E eu não sei como é que é a aceitação dos outros adultos em relação a essa pessoa com dificuldades, né? Podemos abordar isso assim, pensando mais em pessoa adulta com essas dificuldades? Na minha experiência, o que a gente percebe é assim, a cada dia mais, sabe? Os alunos vêm para a universidade, né? E aí é onde eu trabalho mais com esses adultos que a gente identifica essas peculiaridades e tal, vem com dificuldade de aprendizagem, né? Dificuldade de aprendizagem, seja por má formação, seja por uma formação frágil demais, seja o nível cultural que cada vez está mais aquém, embora a gente tenha acesso a muita informação, acesso à informação não significa aumento de conhecimento, tampouco aumento do nível cultural, né? Então a gente percebe assim, estudantes que vêm com uma carga de leitura muito baixa, uma carga de visitas a lugares e tal muito baixo, baixa sistematização daquilo que vai olhar, que vai interpretar, né? Vamos fazer uma visita no Museu Van Gogh, na Holanda. É possível a gente fazer hoje, né? Facilmente a gente faz uma visita virtual. Mas qual é o nível de atenção que esse adulto jovem tem, que está na universidade, ele está no curso de formação inicial de professor, mas qual é esse olhar que ele tem para essa articulação, nível cultural e competência técnica? Cada vez mais a gente vê chegando na universidade as pessoas buscando competência técnica. Então, eles querem ler textos que eles vão aplicar com as crianças, ponto. E aí a gente vai percebendo que alguns, por imediatismo, que alguns por algum transtorno mesmo de atenção. E dislexia é uma coisa que vem acompanhando há algum tempo. A gente percebe alunos que só percebem que tem alguma dificuldade mais acentuada e depois eles acabam sendo laudados e tal como disléxicos. Isso é sério de ver. Que interessante. Porque leva muito tempo, né? Você pensar, é muito tempo. Cada dia mais nossas crianças são escolarizadas. Mas eles só vão descobrir isso na universidade, no curso de formação de professor. Então, isso é uma característica que eu tenho visto crescer nos últimos anos. Provavelmente deveria, talvez, né, não sei, uma sugestão aqui, ou uma cogitação, né, talvez ter
teste inicial, né, para no momento antes de já frequentar a faculdade, verificar o nível de aprendizagem, atenção, retenção do conhecimento, né? Mas eu acho que é uma característica também que traz um pouco a coisa da inclusão. Então, eu acho que depende mais, e acho que surte mais efeito, que os professores da universidade, que os professores da graduação tenham esse olhar e essa formação técnica. Sim, sim. Identificar e como a gente faz para ensinar, então, esses jovens. É impressionante. Há uma, digamos assim, um grande percentual de jovens com muita timidez. Eu considero isto, né? Quer dizer, até brincam entre eles, entre si, mas na hora que um adulto faz uma pergunta ou faz um comentário, parece que desmonta, né? Não tem uma infraestrutura ainda. Até eu tenho uma pessoa que faz estudos, assim como a senhora, e ele trabalha na área de recursos humanos. Tá? Ele disse assim, Elizabeth, eu nunca vi tanta dificuldade das pessoas de falar sobre si mesmas. Uhum. Eles não conseguem dizer o que eles sabem fazer. É. Isso é surreal, né? Está procurando trabalho e não sabe dizer o que ele sabe fazer. Quer dizer, para poder ter um parâmetro, né? Para fazer os testes, enfim, para ver qual área que vai estar destinando no trabalho, para dar o treinamento até específico. Diz Sim. que tem grandes dificuldades. E os homens apresentam mais dificuldades que as mulheres. E será que isso é um elemento de timidez? Ou será que é um elemento que nos mostra essa rapidez de formação, o baixíssimo nível de reflexão que a gente permite para esse jovem? Aquele tempo de pensar, de esperançar, né? Fazer uma coisa com esperança, fazer uma coisa com vontade de que dê certo. Eu acho que principalmente a coisa do refletir, sabe? O ócio criativo. Que momento que você fica parado pensando? A gente não tem mais esse tempo na sociedade que a gente vive. Esse tempo dessa delicadeza, a gente não tem mais. E eu acredito que isso comprometa esse olhar para dentro de si. Talvez não seja vergonha de dizer, talvez seja falta mesmo de pensar quem sou eu, o que eu sei fazer, né? Eu acho que está faltando essa técnica de autoanálise, né? Quando entra na faculdade, ensinar a pessoa a se mergulhar dentro de si mesmo, né? Eu acho que seria E eu assim. acho que era uma prática que a gente fazia na sociedade. Nós mais velhas, nós vivíamos isso, né? Quanto que a gente não quis, antes de ser professora, não quis ser trapezista, não quis ser... Pensa bem, né? Mas parar, pensar, se ver em outra situação, perceber que não dá para eu ser trapezista. Imagina, não tem coordenação motora para nada. Imagina ser trapezista. Mas essa reflexão exige tempo, exige olhar para mim. Né? Tem quem diga assim, né? Ouvi até mesmo alguns profissionais como psiquiatras dizendo que a tecnologia digital está trazendo grandes danos, né? Nesse aspecto desse imediatismo e ao mesmo tempo a falta de não raciocinar, refletir, né? Digamos assim, interiorizar o conhecimento. É aquela coisa do aqui e agora, daqui a pouco esqueceu também, não é? Então, diz que não tem uma interiorização do conhecimento. Eu ouvi um psiquiatra falando sobre isso, né? Não sei se tem a ver com os adultos também, mas Sim, é é uma por coisa que a aí. gente tem que lidar, porque é pensar como a gente pode fazer diferente, como a gente pode fazer melhor, né? Como a educação pode integrar, e daí foi daí que nasceu a minha proposta de doutoramento, como que a gente pode integrar a tecnologia ao currículo, mas pensando que ela é uma outra linguagem e não uma ferramenta. E Uhum, ferramenta rapidamente se torna obsoleta, né? uhum. O Skype a gente está usando agora. Daqui a pouco eles descobrem e desenvolvem um aplicativo muito melhor, um programa muito melhor, mais robusto, mais seguro. E a gente nem vai usar mais isso, a gente nem vai lembrar o nome do Skype. Quem que lembra de Telegram? Quem que lembra de Orkut? Né? É. Então, você deixa de usar se for uma ferramenta. Mas se pensarmos como linguagem, o que a gente faz com tecnologia digital que não faríamos sem ela? Né? Uhum.
Eu creio que estamos diante do impasse que ainda não está bem explicitado, porque é uma coisa nova ao mesmo Uhum. tempo, não é? Tanto para as relações de trabalho pessoais, digamos assim, também, não é? E aí a senhora tem uma visão já do aprendizado de pessoas adultas que a senhora está trazendo, não é? Uhum. E é interessantíssimo, mas também eu observo que muitas pessoas não querem fazer o trabalho, eles clonam o trabalho de outros que estão feitos, né? Então, não sei até que ponto é criar essa ética de ler e interpretar e fazer o seu texto, né? Eu acho que também faltou bastante nas fases iniciais de trabalhar com a pessoa na É. reconstrução, né? Eu gostei dessa ideia, gostei desse texto, mas tudo bem, põe o teu pensamento agora em cima, né? Reescreve isso, né? Com o teu E sentimento. isso a gente precisa muito ter um crescimento, e por isso a gente tem que pensar, não dá para desarticular a educação de políticas públicas, pensar em políticas públicas que Certo, permitam, né, esse aumento cultural. Porque sim, é diante do desenvolver cultural que eu vou dar utilidade ao conhecimento teórico, certo, né? Olhar a beleza de um quadro, pensar num outro lugar, né? Analisar as cores daquela tela que eu vejo. Isso tudo me faz um exercício reflexivo de interpretação fundamental, né? Hoje a gente tem o chat GPT que te entrega feito qualquer trabalho que você queira. pois é. Eu sou contra, mas meu filho gosta desse sistema. Então, mas aí Nós a somos pergunta diferentes de idade, né? Mas ele está nessa idade de jogo. mas fica a pergunta: qual é a função da escola nesse sentido? Aí eu já passei faz tempos, né? Tô com Né? idade de ser sua vovó, sabia? Né? A gente tem discutido isso nas escolas que eu atuo É, como mentora dos professores. essas áreas, assim, sinceramente, que estão no campo digital, eu reconheço que estou bastante distante, viu? Ainda estou no campo da dissertação, como eu digo. Mas, doutora, é muito legal que a gente está conversando, que a senhora está trazendo uma visão, né, da sala de aula também com os adultos, que eu acho que esse ninguém fala, né? Se fala criança com problema de aprendizado, mas as pessoas adultas também têm, né, esse distúrbio talvez que não foi tratado, né? Uhum. Então, eu acho que é muito importante essa abordagem. Não sei se são mais homens ou mais mulheres que têm dificuldades, né? Talvez a moça, quando chega na faculdade, às vezes já está casada, tem filhotinhos pequenininhos, ela deve ter outros problemas até para a atenção, né, do aprendizado. Mas aos homens, eu não sei por quê, tem pessoas falando que são mais dispersivos, né? Agora, a troco, não sei como é que vai analisar isso, né, digamos, do seu ponto de vista psicopedagógico, tá? É interessante que também me parece que a senhora tem, além da sua área de ensino, também faz palestras, não sei se tem livros editados. O que gostaria de falar a respeito disso? Eu acho que palestras sempre, né? Eu, é uma forma da gente disseminar conhecimento, né? Certo. É, é uma aula expositiva pequenininha que você consegue mandar como pílulas por aí. Então, vem fazendo. Desde que comecei a trabalhar com formação de professores no ano 2000, então faz 23 anos, eu faço palestras em escolas, em universidades, dentro e fora de congressos, né? E principalmente em escolas públicas, né? Como filha da escola pública, eu me criei na escola pública. Eu acho que é um mínimo de, eu vou usar um termo que nem é o melhor, mas ele elucida bem o que eu penso. Devolver, né? Colocando várias aspas, mas devolver um pouco desse investimento público que houve na minha formação. Então, eu venho fazendo palestras assim, e depende um pouco da época, do que eu tenho estudado, do que eu tenho me envolvido, do que eu tenho mergulhado, são os temas.
Então, geralmente me procuram para falar um pouco sobre formação de professores, formação continuada, né, formação em serviço e integração de tecnologias. É o que eu tenho mais falado assim, nos últimos 10, 15 anos. É o que eu tenho mais falando. Então, moça, né? Ela fica dizendo assim, 10, 15 anos, parece que ela está muito idosa. Então, moça ainda. Eu já tenho quase 50, né? Então, Está longe 50 anos é bastante. A juventude na fala mostra que está muito longe ainda. Mas, digamos assim, dentro de toda essa sua experiência, que foi muito legal entender, conhecer, né, vê-la tão assim motivada, a senhora faz as palestras, como soubemos, mas também há livros editados, como que a senhora quer falar? Livros eu publiquei alguns materiais, eu publiquei alguns materiais, né? Tem um livro meu publicado pelo Instituto Federal, que é sobre rotinas trabalhistas, então pensar um pouco nas interações das pessoas no mundo do trabalho. Depois tem também sobre novas tecnologias na educação, esse editado pelo Senac, editora Senac, e que a gente discute um pouco a questão da integração da tecnologia nos currículos, e capítulos de livros, como parte de grupos de pesquisa, a gente sempre tenta trazer para fazer aquele balé que Paulo Freire sugere como ideal, né? Que é articular na nosso fazer docente, nosso fazer de professor, nosso fazer cotidiano pedagógico, articular com a nossa produção científica, mais densa, mais pesada, fundamentada, né? Então, articular isso é uma coisa que eu venho me dedicando a fazer. Então, daí saem discussões legais, que viram capítulos de livro, viram trabalhos publicáveis e publicados em congressos, seminários. Esse ano, inclusive, é ano de Web Currículo, que é um seminário internacional de integração de tecnologia ao currículo, que acontece aí na PUC, em São Paulo. Esse ano vai acontecer em novembro. Então, a gente aproveita esses momentos para publicar também nossos feitos, nossos trabalhos, nossas observações, com sistematização, né? Agora também tem esse sistema de e-book que ajuda bastante, e-book. Né? Esse livro que eu publiquei no Senac, pela editora Senac, a gente publicou também, é virtual. Então, está disponível, está na Amazon, está nas plataformas para venda, né? A senhora tem também, assim, faz palestras em quais áreas, né? Por exemplo, vamos supor, outras faculdades, outras de escolas, ou em áreas, por exemplo, de recursos humanos, ou em palestras que possam ser, por exemplo, voltadas à nova tecnologia aplicada no aprendizado, com pessoas especiais. Quais são, assim, as áreas que, se a senhora faz palestras, né? E está dentro de qual nicho, qual eixo isso aqui, né? Seria interessante. Os eixos são sempre esses, né? Em diferentes universidades, geralmente em semanas acadêmicas, né? Que as universidades chamam. Então, eu tenho participado sempre de universidades públicas e privadas, com o eixo da área que eu mais pesquiso, que é a formação de professores para o uso de tecnologias digitais. Então, eu venho fazendo isso. O meu tema mais solicitado é esse. E aí, dentro desse tema, né, dentro dessa caixa maior, a gente sempre faz workshops e tal, mais específicos. Então, aí com uso de metodologias ativas, avaliação formativa nessa proposta de metodologias ativas. Então, isso a gente vem fazendo bastante. E produção de narrativas digitais também é uma coisa que eu tenho trabalhado nos últimos. Agora, só uma curiosidade, assim, nessas palestras, nesses eventos que a senhora é conferencista, a presença maior são jovens ou tem também pessoas com meia idade, terceira idade juntas?
Que tem o pessoal, né, que embora independente da idade, até tem o UNAT, né, que é uma universidade especificamente só para a terceira idade, né? Nós temos hoje alguns eixos que se abrem, né, para as pessoas da maturidade na terceira idade. É comum também a senhora ser convidada para falar nessas áreas, ou está em aberto para quem quiser convidá-la, né? Como é que funciona? Sempre tá sempre aberto, né? Porque eu acho que faz parte do fazer docente a gente falar para o público que quer ouvir. Mas, assim, você sabe que na área da formação de professores, a gente tem a faixa etária é muito estendida, né? Então, a gente fala para professores que já se aposentaram, a gente fala para professores que estão na ativa, mas que estão em níveis de formação muito mais altos. A gente fala para a meninada que está entrando agora na pedagogia, então tem 17 anos. É muito diverso. Eu tenho a sorte também de fazer mentoria em algumas escolas, que são escolas tradicionais, e aí também a faixa etária fica bastante, sabe, flexível. Você tem os professores já antigos de casa, e você tem aquelas que estão estudando, começar a entrar agora. Então, minha proposta é sempre de, nas palestras, tentar fazer com eles alguma coisa prática, articular a palestra com algum workshop. Porque daí você coloca em contato aquela professora com mais idade, mais experiência, mais bagagem, mas com menos conhecimento do uso da tecnologia, com aquela menina que vem de uma geração que nasceu conectada. É verdade. Né? E mais que depende dela esse absorver, esse trocar a experiência com alguém que tenha um arcabouço melhor. Então, minha proposta é sempre essa, como vigotskiana, né? Colocar o pessoal na interação, no diálogo, na troca. Sim. Eu aprendi bastante com a senhora, fiquei muito contente de ver todo o entusiasmo com que está expressando, e a gente está vendo, né, que é jovem ainda, e a importância na sua carreira, não é? Quanto isso deve motivá-la para conversar com os mais jovens, até os mais idosos, né? Essa energia que a senhora passa é extremamente positiva, né? O que eu gostaria ainda para complementar um pouco é assim, se a senhora já perguntei, né, se tinha os livros editados, não sei se tem algum que quer citar, onde compra, enfim, né? As questões, eu gostei, vou pedir uma palestra para ela fazer. A senhora faz palestras, por exemplo, que alguém viu e vai se interessar? Mas será que ela daria um curso para nós aqui, para reforçar? Esse curso pode ser online ou não, né? Pode cogitar muitas possibilidades, digamos assim, que a pessoa se encantou com a sua entrevista, sua palestra quase aqui com a gente, né? Então, como que a pessoa procede nesses três casos, né? Como eu vou consultá-la? Como é que eu vou convidá-la? Será que pode? Qual é o tipo de público? Né? Como que a senhora explicaria isso nesse nível de três interesses? Né? Tá. Como me contatar? Né? A gente pode deixar os meus contatos pessoais que vocês têm aí e tal. Área que a gente, você me perguntou, a área que poderia tratar, né? Então, formação de professores para uso de tecnologias, né? De forma integrada ao currículo, né? Então, assim, essa coisa de usar a tecnologia pura e simplesmente não faz diferença no currículo da escola. O nosso olhar acadêmico de professor é fazer uma educação melhor. A gente tem que pensar que o estudante formado hoje, seja ele de graduação, seja ele da educação básica, seja ele, enfim, a gente tem que ter a preocupação da formação considerando, né, as ferramentas que ele pode utilizar para melhor lutar pela sua humanização. Então, pensar que para ser gente atuante, capaz de transformar a sociedade que vive, hoje a gente precisa dessa formação
com olhar para a tecnologia digital. Então, isso é uma área que me interessa falar para qualquer público, né? Certo. E posso falar disso. Meus livros, o Novas Tecnologias, editado pela editora Senac, está disponível nas plataformas, na Amazon, como um e-book, está na Kindle, né? Então, dá para as pessoas terem acesso e facilmente encontrar na internet, no Google você encontra. Então, é mais fácil, né? Uhum. Há alguma coisa mais que a senhora quer informar que eu não tenha perguntado? Eu acredito que não. Eu acho que eu quero agradecer, né? O seu Obrigada. tempo de delicadeza, o seu tempo de atenção, de doação, para a gente falar de educação, falar de formação de professores, falar de temas a mim tão caros. É muito prazeroso e muito gratificante, né? Então, agradecer esse tempo de prazer, de poder falar um pouco com o mundo, né? Que fica disponível para o mundo. Então, Para nós, sobre isso. para nós, doutora Cristiane Tavares Casimiro de Oliveira, né? É lindo, em nome de princesa, de rainha, não sei. Né? Quantos sobrenomes é, não é? Portuguesa, né? São só nomes portugueses. Então, o que acontece assim, para nós é uma grande alegria e honra, né? Vê-la tão jovem, né? Percebe-se que veio com uma excelente indicação, que é a doutora Maria Dolores, né? Nossa rainha, Querida, né? né? Santinha do mundo, né? Então, fiquei muito triste que ocorreram alguns contratempos, né? Esses contratempos que nos ocorreram, nós passamos por roubo de dados, umas confusões bastante grandes aqui, que nos dificultaram, né? E espero que tenha tido essa compreensão. E foi bastante difícil reestruturar quase que de imediato tudo, não? Mas felizmente estamos aqui com a sua entrevista e foi interessante porque trouxe uma visão de toda a sua área pedagógica, de toda a sua formação, não é? A importância disso não só para as crianças, porque se fala tanto nas crianças especiais, mas não se fala no adulto especial. Uhum. Eu creio assim que quando criança especial, dificilmente vai deixar de ser um adulto especial. Ele Sim. vai ter melhoras em algumas coisas, né, mesmo de aprendizado e tal, mas será aquela pessoa sempre com aquela dificuldade, muitas vezes, da espontaneidade do relacionamento, de perder a timidez para falar, para dar uma aula, né? Nós temos a continuidade praticamente da pessoa, a criança especial, né? Naquele homem, naquela mulher especial. E a eles a gente tem que Ninguém ter um olha olhar assim. muito especial, porque ele tem que entrar no mercado de trabalho, ele tem que fazer o que almeja, o que tem de vontade, de esperança também de uma vida melhor, né? Podendo atuar na sociedade com suas limitações, com suas características. O que se vê é muito assim, da área de pessoas especiais, né? Todas as políticas praticamente estão em torno do aprendizado dessa fase inicial. Mas essa criaturinha, digamos assim, maravilhosa, né? Ela vai ficar adolescente, ela vai ter problemas de adolescência como qualquer outro jovem. A forma da abordagem, assim, não deixa para lá, vá falar do jeito, a linguagem que vai entender, tá? Ela vai ter que aprender as questões da sexualidade, da maternidade não esperada, da paternidade não esperada, entendeu? Então, nós temos que, embora as dificuldades, né, de entendimento, muitas vezes, né, trazer essa informação para que eu digo a criaturinha, né, esse ser maravilhoso vai entendendo o que é a sociedade lá fora. Não tem jeito, ele vai ter que viver lá fora. Né? A questão da mão de obra, como a senhora está falando, o aprendizado profissional, não é? De Uhum. alguma forma, esse saber, como é que ele aplica nessa situação, que eu acredito assim, a senhora está dando uma ênfase muito interessante, a senhora está dizendo assim, eu ensino, eu aprendo, mas como é que ele aplica nisso para o trabalho dele ganhar dinheiro, ter a profissão dele a partir dali, né? Então, me parece que a senhora Exatamente. está dando um objetivo ao aprendizado, né? Esse eu achei o grande eixo que a senhora está trazendo, que até agora eu não tinha encontrado ninguém da área da educação fazendo esse eixo.
tá? Porque ninguém vai para a escola só para aprender por aprender. A gente vai aprender para ter uma utilidade disso do quê? No trabalho, na sociedade, nos relacionamentos, não é? Na possibilidade de ampliar a carreira acadêmica, seja o que for, a pessoa vai para os estudos com um sonho, uma meta. É isso que eu queria dizer, que é o direito a sonhar. A gente tem que, como professor, a gente precisa garantir esse direito ao sonho, né? Aí eu quero atuar na sociedade como uma professora e tem que ter esse direito. E tem que ter meios para desenvolver essa perspectiva, né? Então, é um compromisso nosso da educação viabilizar isso. Tem que ser, né? A senhora sempre vai ficar na sua carreira, vamos supor assim, estimulando que as pessoas sigam a carreira da educação, né? O seu treinamento, as suas aulas, o seu ensinamento, a sua base, digamos, estrutural dentro da faculdade é o encaminhamento para que a pessoa siga a carreira didática, seria mais ou menos isso. Porque é a minha área de formação, da pedagogia vai sempre me direcionar para isso. Então, que o meu estudante seja um professor em formação, seja um pedagogo ou não, mas eu vou trabalhar com essa perspectiva da docência também no desenvolvimento do pesquisador, né? Dele poder ser ele mesmo um pesquisador da sua própria prática, dos Muito seus lindo. elementos. Muito lindo, sabe? Quer dizer, isso é importante para fechar, porque as pessoas têm que entender qual é essa grande utilidade, né, da sua entrevista, do foco que a senhora está levando, não é? Não é só ensinar por ensinar, é ensinar para que esse indivíduo seja um indivíduo útil para si mesmo, para a sociedade, né? Me parece assim que tem um Sempre a objetivo. gente não pode perder isso de vista, Elizabeth. A questão é formar cidadãos críticos, criativos, reflexivos, comprometidos, socialmente comprometidos com o meio ambiente, com as pessoas, né? Pessoas que sejam solidárias e capazes de transformar a sociedade em que vivem. Essa é a proposta da educação formal. É para isso que a gente tem escola, para formar esse cidadão, né? Independente da idade dele. Muito interessante. Um fechamento em traje de honra, como eu digo, traje de gala. Perfeito, Ora, por que não? Se é verdade, temos que falar, Ora. Né? Então, Mas que a essa senhora... é a proposta da educação na sociedade, né? Isso. É para isso que a gente tem educação na sociedade. É. Educação Como formal, assim? né, que eu estou dizendo. Uhum. E quais são os contatos que a senhora quer deixar para que alguém tenha apreciado muito essa sua espontaneidade, né? Esse conhecimento, essa sua juventude aí, né? Tem idade para ser minha neta quase, minha amiga. Estou adorando isso de ser tão jovem aos 50. Estou me sentindo. Tá, mas assim, quem gostou e quer ouvir mais, quer levá-la, né? Como também dentro das escolas, ou palestra que seja para os pais, muitas vezes, que a senhora também tem a dizer, Sim. né? Enfim, socialmente, quem apreciou todo o seu trabalho, a sua espontaneidade, contata a senhora onde para fazer palestras? Quais os contatos que a senhora quer deixar mais importantes? Vamos deixar o WhatsApp, que eu acho que é o WhatsApp de trabalho, que é o mais fácil de a gente conversar, né? Pode ser o 11 95855 0245. Ok. Então, mais alguma coisa a informar? Tem alguma coisa mais a informar? Acho que é isso, né, Elizabeth? Aí as pessoas podem ficar à vontade de entrar aí em contato, quem quiser palestra ou mais conversa sobre educação, né? E estou à disposição de vocês para algum tema específico que vocês queiram conversar. Estou à disposição. Estou fazendo agora também no meu Instagram vou começar essa semana, vai começar sexta-feira agora, tá todo mundo convidado a acessar e seguir. No Instagram tá Cris_Tavares 2022. E ali eu vou colocar uma série, agora assim, de temas emergentes
que surgem nas formações das escolas. Uhum. Então, esse primeiro a gente vai conversar sobre bullying e desrespeito. Perfeito, legal a ideia. Então, vão ser 5 vídeos, que eu vou colocar um por dia, e começam sexta-feira agora, tratando um pouco disso. Aí podem entrar nos comentários, e eu vou entrar ali também para a gente conversar um pouco mais, mas eu coloco uma pílula, né? Então vai ter lá 3, 4, 5 minutos no máximo, falando um pouco disso. Então ali eu vou dar uma sustentação teórica mínima, o que é bullying, papapá. Aí a gente vai conversando, e o último, sempre vai ser assim, o último é proposta pedagógica de trabalho para minimizar essa questão na sala de aula. Certo. Né? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho com isso. O interessante é que a senhora está com toda, ainda, né, o aprendizado antigo, como a gente diz, né? Mas conseguiu traduzi-lo para a questão mais atual, né? Está trazendo essa tradução, essa versão, não sei qual seria o termo mais correto, né? De forma que está atualizando esse conhecimento, né? Essa turma mais nova que está entrando, se preparando para a docência, vai com certeza entender-se melhor com a senhora, né? Os mais antigos, né, vão ver que eles também têm que se atualizar para conseguir completar esse diálogo, né, com as categorias atuais, né? Então, de alguma forma, tanto foi útil para que as pessoas mais jovens, como está colocando, possam acompanhá-la, quanto as pessoas com mais idade, que têm que se atualizar, possam fazer o contato e até talvez ter um grupo, né, de estudos junto com a senhora, até um EAD, de repente, que a senhora pode criar para pessoas mais idosas, Sim, né? Perfeito, que tem que atualizar o conhecimento. Chega uma hora que a gente tem que se atualizar, né? Adianta, uma coisa né? muito importante, e eu falo isso, acho que desde a minha dissertação de mestrado, eu venho falando isso sempre, sempre, sempre. Eu terminei o mestrado em 2012. Então, desde lá, eu venho falando disso. Trabalhar com essas novas linguagens é uma exigência. Mas não é necessário, para isso, trabalhar com estardalhaço tecnológico. Então, Sim. não preciso pensar em trabalhar com realidade aumentada, com realidade virtual. Eu não preciso trabalhar com isso para eu pensar questões cotidianas da nossa atualidade. Um Skype. Eu já estou chegando a ti e eu estou, na verdade, a 130 quilômetros de você. Pois né? é. Mas poderíamos estar em lugares muito mais distantes. Porque na semana retrasada, que era aquela para a gente fazer, eu estaria em Florianópolis e teríamos feito do mesmo jeito. Então, sim. Essa aproximação que só é possível por causa da tecnologia. Né? É verdade. Então, o que eu faço com ela que eu não faria sem? É isso que eu gosto de conversar com os mais velhos, inclusive. Sim. Eu creio, me ponho no posicionamento das outras pessoas com mais idade, porque já estou chegando no meu 7,6, né? Já estou no meu 7,6, chegando aqui, né? Então, meus 76 estão batendo a porta, né? E a gente vai se atualizando com vocês mais jovens. Eu acho extremamente importante, né? Esse tipo de entrevista, porque a senhora está trazendo uma visão das pessoas mais jovens, né? E é uma grande alegria, uma grande honra, e saber que já está escrevendo, que está fazendo palestras nacionais, internacionais, isso assim dá um estímulo para a gente, né? Tudo que estamos pelo direito das mulheres está valendo a pena, está aí uma vencedora, né? Então é muito legal, eu estou muito grata, muito honrada com a sua entrevista, né? Embora tantos percalços que a gente teve para acertar os horários, né? Mas felizmente aconteceu, tá? Então, a senhora está deixando os contatos seus para que as pessoas também leiam ali direitinho, né? Então, tá. Eu agradeço de coração, tá, essa oportunidade. Eu creio que trouxe excelentes ideias e orientando, né, as pessoas também para que entendam que a criança, quando com deficiências de aprendizado, as limitações, ela vai ser uma adulta e ela vai ser uma idosa com limitações.
Eu acho que a senhora trouxe assim bem claro isso, certo? Que não se tenham discriminações com as pessoas sem olhar, né? Às vezes até para entender um adulto o problema entre aspas, ou um idoso o problema entre aspas, né? Vamos ver como foi a infância, como foi esse tratamento, como foi essa educação lá, né? Tá bom? E esse ponto é muito importante, Elizabeth, porque assim, isso chama respeito. Certo. Chama respeito. Nós temos um pouco menos de 20 anos de diferença de idade. Né? A formação que você teve provavelmente foi muito próxima da minha. Né? A gente deve ter estudado com a mesma cartilha. Se não foi a Sodré, foi Caminho Suave. Né? A gente foi alfabetizado muito próximo, assim. Porque são essas que eram as tradicionais. Né? A minha avó foi formada com a mesma cartilha que eu. E a minha avó teria hoje quase 100 anos. Que é a caminho... É verdade isso. Sei. Então, assim, hoje em dia, a coisa... O que no nosso tempo, uma mudança de geração era essa, a gente tem 20 e poucos anos de diferença. Né? 76, eu tenho 48, não está dando 20. Então, isso dava uma geração. Hoje, de 1 ano para 2, tudo muda. Né? Tudo muda. Isso é. Da pandemia para cá, tudo mudou. Tudo, Verdade. absolutamente tudo mudou. E tem Verdade. só 2 anos, né? 3. Então, isso é muito sério para a gente olhar. Que a cada dia a gente tem menos tempo de reflexão para pensar nisso. Então, esse olhar tem que ser sempre muito atento, muito cuidadoso. E eu estou sempre à disposição. Obrigada, foi uma honra, viu, doutora? Assim, vê-la tão jovem, tão entusiasta, né? Trazendo essas informações com incentivo, né? Para principalmente as pessoas adultas que têm dificuldade de aprendizado, né? E também para as pessoas idosas, porque ter dificuldade não é uma desonra, não é uma coisa horrível. É uma pessoa magnífica, que, embora as suas dificuldades, está buscando, né, um aprendizado, vencer, sobrepor-se a si mesmo nas dificuldades. Eu acho isso magnífico. Né? Isso ficou bem marcado com essas suas palavras, né? Mais uma vez, meu agradecimento, meus parabéns, né? E desculpe aí todas as questões que foram de desencontros, que nós passamos alguns problemas muito grandes aqui, né, de roubo de dados, enfim, de uma confusão que não era esperada para nós também, né? Mas que felizmente a gente está tendo bastante ajuda com as autoridades, tá bom? Deus abençoe bastante, foi uma honra vê-la tão jovem, tá? E tão lindo o seu trabalho, e sendo doutora já, um grande exemplo para todas as mulheres também. Minha gratidão, viu, querida? Tenho muitas mulheres em quem me espelhar, né? Graças a Deus tive essa honra e essa possibilidade. Sim. Também me agradeço muito a sua disponibilidade em fazer essa atividade com esse olhar, né, das mulheres. Acho isso louvável e estarei sempre à disposição. Obrigada. Fiquem à vontade para chamar quando quiserem. Obrigada. Então, queridas mulheres aí e homens que estão assistindo também, bonitões, tá? Estamos terminando mais essa edição da nossa TV Jornal da Mulher Brasileira, com essa honra, né, de entrevistar a pedagoga, professora, doutora, né, Cristiane Tavares Casimiro de Oliveira. Tem os dados, os contatos dela, quem quiser, por favor, entre em contato direto, objetivamente, tá? Muito obrigada, até a próxima edição da nossa TV Jornal da Mulher Brasileira. Até lá.